Fala comigo! Eu, Beatriz Fernandes, junto ao Belcast, recebo hoje a Conduti, fabricante de cabos especiais, para ter aquele bate-papo sobre o mercado, sobre as aplicações, sobre a história da marca também, conduzida aqui pelo Márcio Tiene, diretor da Conduti, e o Aurélio Duarte, que é engenheiro da Conduti. Márcio, Aurélio, sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui. Para nós é uma satisfação muito grande em participar e falar da Conduti, desses 30 anos aí que a gente está completando esse ano. E é tempo, né? O Aurélio, que começou ali há 20 anos atrás. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da Conduti, falar dos produtos e vamos aí bater esse papo. Exato, vamos nessa. Márcio, vou começar por você, é claro, tá? Márcio que fundou a Conduti há 30 anos atrás, né? Exato. E esse ano completa esse marco, que é um marco histórico. Afinal de contas, o Márcio de 25 anos não imaginaria chegar onde chegou. A gente nunca imagina, né? E aconteceu, né? Mas eu acho que o que eu posso passar, né, para vocês, que aconteceu lá de 25 anos atrás, é que eu não queria deixar meu cliente na mão. Por isso que nasceu a Conduti, né? Sempre fui vendedor, eu entrei numa empresa com 15 anos de idade, né, numa empresa de cabo, que era na Vila Prudente, uma empresa de uns lituanos. E ali eu fui aprendendo muita coisa, né? Então, e nessa época teve um fabricante de cabo que ele queria comprar um cabo da gente, né, dessa empresa que eu trabalhava, que ele não fabricava. Só que ele não queria comprar o cabo acabado, ele queria comprar o cabo semi-acabado. Aí eu levei a proposta para o pessoal da editoria, ele falou, não, tem que vender o cabo acabado, eu não quero nem saber e tal. Se vira. Se vira. Só que assim, o meu cliente falou, não, eu quero, né, se possível o cliente, não, eu quero o material semi-acabado e assim que eu quero, porque eu tenho as máquinas, eu quero produzir lá também, eu já quero sair com a minha embalagem e tal, Paraná. Bom, enfim. Isso ficou se arrastando durante, sei lá, uns 6 meses, né? Até o dia que eu cheguei pro meu diretor, eu falei assim, poxa, será que eu não posso atender esse cliente? Porque eu gostava tanto dele. Uhum. E a gente tinha uma afinidade tão boa, assim, ele me chamava para os eventos da empresa dele. E, poxa, então a gente tinha né? Ele era também o fundador da empresa, então ele tinha um carisma por mim, eu tinha um carisma por ele. Aí eu falei pro meu diretor, poxa, será que eu não posso fazer esse material para ele? Ele falou, faz. Esse personalizado. Faz, né? Aí eu peguei, comprei umas máquinas usadas, fui reformando e comprei matéria-prima, fui e fiz, comecei a fazer a mão de obra, né? Material semi-acabado como ele queria para essa empresa. Foi aí que começou a Conduti. Numa necessidade de um cliente que ele queria comprar o cabo de uma forma e a minha empresa que eu trabalhava queria vender de outra, né? E aí comecei a fazer a mão de obra, fui comprando um pouquinho de máquina aqui, um pouquinho de máquina ali, foi aí que a Conduti começou a criar corpo, né? E nasceu o Condutores Tiene, que é meu sobrenome. Então fui encurtando, né? Conduti. Que legal! Eu não sabia da origem desse nome. Eu ia, aliás, perguntar sobre a origem. Então, vem de Condutores Tiene, porque, afinal de contas, esse é o sobrenome. Você juntou o útil ao agradável e deu Conduti. Então, aí nasceu em 1996, onde a gente fez toda a parte de documentação, aquelas coisas todas, e aí começou realmente nascer a empresa. 1996. Em outubro de 1996. Então, outubro agora de 2026, vai fazer 30, se completa 30 anos. E é uma história, né? Porque, afinal de contas, nasceu por conta de uma necessidade do mercado. Uma necessidade de um cliente. De um cliente. De um cliente. Olha a transformação que aconteceu. Hoje a gente tem duas fábricas, uma na Moca e outra em Goiás. Hoje nós temos em torno de 170 colaboradores. Entendeu? A gente vende de norte a sul, exportamos algumas coisas também para a América Latina, né? Paraguai, Uruguai, né? Então, acho que por uma necessidade de um cliente, nasceu uma empresa hoje que, acredito eu, que tem um certo respeito no mercado de segurança eletrônica, né? Além de atender diversos segmentos hoje. Eu ia chegar nesse ponto, aliás, porque, afinal de contas, quando a gente fala de Conduti, a gente fala de cabos especiais.
Mas os segmentos que a Conduct atua são diversos, né? Então, a aplicação do negócio, e não somente da necessidade, ela se tornou um grande portfólio para vocês. Então, sobre esses segmentos, Aurélio, vamos citar para realmente a gente situar qual que são os segmentos de atuação da Conduct? Sim, além da segurança eletrônica e CFTV, nós temos a parte de incêndio, né? Que é muito importante. Rede estruturada, que hoje é um mercado muito grande, muito especializado. Ascensão. Tem que ser um produto muito bem feito. Data center, etc. Data centers. Não é um cabo fácil de se fazer. Tem um processo, testes em linhas a se seguir para ter o bom resultado no final, que é o processo de certificação. E também temos as linhas de coaxiais para KTV, né, que atende operadoras de TV, linha automotiva, cabo fotovoltaico. E a parte de energia também, que é o cabo flexível, né, que está no dia a dia do consumidor. E também os cabos de 1kV, que é os cabos HEPR. Né? Então, são diversos segmentos. A gente está crescendo muito nesse mercado de energia. Né? Até porque o Brasil é muito grande, né? Então se usa muito cabo. Né? Com certeza. Só para você ter uma ideia, de volume de cobre hoje nos próximos anos, o que se usou nos últimos 100 anos de cobre no Brasil e também talvez no mundo, nos próximos 30 anos vai usar a mesma quantidade. Então você usou lá, dá um chute lá, sei lá, quantos milhões de toneladas de cobre nos últimos 100 anos, nos próximos 30 vai usar as mesmas 100 milhões de toneladas de cobre. E que loucura, porque afinal de contas, vocês têm a parte de variação em relação à flutuação do valor do cobre também. Commodities, né? Então é um problema. Isso não pode errar. Né? Hoje as margens são, né, todo mundo trabalha com margem muito apertada e tal. Com certeza. E existem muitos fabricantes de cabos, né? Existe também muitas empresas que não fazem o cabo dentro da norma, que é o que a gente sempre está batendo. Né? Então, se você pegar uma obra, né, dependendo da obra, o cabo é o item mais barato de uma obra, principalmente CFTV. Por que você vai usar um cabo fora de norma? Entendeu? Para dar tudo errado, depois ter que ficar trocando, passando o cabo tudo de novo. Então, né, a gente zela muito pela qualidade, pelo que está entregando. Né? O que está escrito na etiqueta sempre vai estar dentro da caixa. Isso é importante. O que a gente, né, a gente sempre passa isso para todos os colaboradores, né, para toda a equipe, que a gente vai entregar um cabo para a Belfone como a gente gostaria de estar entregando para nós mesmos. Né? Então, a gente preza muito pela qualidade. A gente não abre mão da qualidade. A gente pode brigar no preço, pode brigar por N coisas, o prazo, mas a qualidade do produto sempre vai ser a prioridade para a Conduct. Que legal. E é admirável a trajetória de vocês, porque, afinal de contas, vocês foram conquistando espaço no mercado. Sim. A Conduct foi crescendo ao longo desses 30 anos, né? E realmente adquirindo uma maturidade em relação ao tipo de segmento de atuação, né? Sim. Então, lá no passado, como que a Conduct começou? Qual que era a aplicação em relação ao segmento para a fabricação dos cabos? Tá. Depois que a gente, né, começou a fazer essa mão de obra para esse cliente, falei assim, bom, a empresa está começando a crescer, né, então vamos ter que expandir. Tinha um cabo na época, que não é da sua época, era um cabo coaxial 4mm, onde usava um plug F e outro F. Ligava na televisão e no videocassete, é um cabinho preto. E esse cabinho, na época, era um cabo que o mercado consumia muito, né? E aí a gente começou a fazer esse cabo, né? Então, assim, as margens Oferta e demanda, né? Vamos produzir o que o mercado a Conduct cresceu muito com esse cabo. Né? E aí teve uma outra empresa também que comprou muito cabo para uma anteninha interna de carro. Né? Essa eu posso falar, é a antiga Olympus, né? Que eles vendiam uma antena interna e a gente fabricava muito cabo para eles. Né? E com isso, a gente foi ganhando muito corpo na parte de qualidade, porque esse tipo de cabo que a gente vendia para as indústrias, né, televisores, videocassete, e no caso da indústria automobilística, que eles exigem um monte de coisa, né, um monte de parâmetros, especificações, ISO 9000, que a gente nem tinha ISO 9000 na época. Tem que fazer ISO 9000 para atender, tem que fazer. Então a gente foi aprendendo
o Aurélio, né, foi aprendendo muito com essa coisa de implementação, de qualidade, de controles. E a Conduit foi crescendo e foi expandindo nesse segmento. E quando chegou a segurança eletrônica, a gente vendia um cabo coaxial mais grosso, que era um cabo, na verdade, que era para TV... Para antena, né? Para antena Pra parabólica. E aí a gente precisava achar um cabo que atendesse a segurança eletrônica, que fosse mais barato, que fosse mais fino, porque para não carregar a estrutura, para você não ter que colocar canos mais grossos e tal. Senão ia ficar muito pesado mais também, flexível né? Ser mais flexível. Ô, Márcio, só para eu entender, em que tempo a gente está falando em relação a essa construção, a essa personalização? Isso aí já é de ano cabo? 2000 e Tá. pouco já. Né? 2002, 2003. Quando começou a chegar a segurança eletrônica no Brasil. Quer dizer, já tinha, mas assim, começou a ficar mais acessível, vamos dizer assim, né? Começou a criar corpo. Porque eram as grandes empresas que tinham só segurança. Era Metrô, né? Era grandes... Grandes players, né? Grandes E aí, players, a partir então, disso, veio o mundo também de distribuidores ganhando mais forma, acessibilidade para revenda, conhecimento da revenda também. Eu acho também que a parte de segurança, ela começou a ganhar mais destaque depois que teve aquela coisa em Nova York. Enfim, o mundo ficou mais vigiado, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso também influenciou um pouco, né? E aí, esse cabo coaxial 4mm, que era usado para fazer o F+F dos televisores e o videocassete, falei assim, poxa, eu acho que esse cabo aqui a gente consegue fazer para segurança eletrônica. Porque o que eu fazia? Eu pegava os cabos importados que vinham na época, não sei o quê, e cortava e estudava o cabo. Então tem que ter aqui um positivo e um negativo. Né? Então eu falei, bom, então vamos colocar 2 cabos do lado e vamos ver. Aí eu saía para vender com as caixinhas embaixo do braço, entendeu? E a Conduit, eu tentei patentear o coaxial 4mm. Que né? legal. A Conduit que criou o cabo coaxial 4mm. E aí foi um sucesso. A Conduit criou o cabo coaxial 4mm, depois isso aí foi expandindo para o Brasil inteiro, todo mundo copiou. Não só aqui no Brasil, como na China também, começaram a copiar, começaram a fazer. Muitos países começaram a usar o cabo coaxial 4mm, porque as câmeras analógicas, né? O cabo atendia as câmeras analógicas e também o custo era muito atraente, né? Era um cabo mais fino, etc, né? E aí, até hoje a gente vende esse cabo bastante, né? Mas é um cabo aí que está 20 anos com a gente, né, no mercado. É um tempo, né? E deu a possibilidade de você alimentar a câmera a uma certa distância, né? E aí, hoje o mercado mudou um pouco, né? Então, nós estamos falando do passado, agora, né, o presente hoje são as câmeras, né, as câmeras digital, no caso, IP, né, que usa o cabo de rede, né? Tanto o cabo de alumínio que a gente tem, quanto o cabo de cobre. Né? E o legal é ver essa sua curiosidade, né? Em realmente pegar o produto, estudar sobre o produto e implementar aqui e desenvolver na fábrica, né? Falando dessa curiosidade das demandas também. Teve algum segmento, algum cabo em si, um produto que fez com que vocês tivessem algum tipo de dor de cabeça, um desafio maior? Alguma demanda que chegou para vocês, vocês falaram, putz, esse daí vai dar um trabalho para a gente desmistificar. Recentemente, o cabo fotovoltaico. Esse cabo não é uma coisa tão simples, né, de fazer. Você usa duas matérias-primas, no caso, né, que reticula, um polietileno que ele tem que durar no mínimo 25 anos. Né? E a gente não tinha as máquinas certas para fazer isso e a gente acabou não entrando no mercado. A gente tentou, né? E a gente não pegou, vamos dizer assim, a parte mais de lançamento, né, do cabo, né? Porque começaram a vir as placas, aquela coisa toda e tal. E como eu estava focado muito em segurança eletrônica, eu falei assim, bom, aqui está dando certo. Suas batalhas. Aqui está dando certo, mas vamos esperar um pouco mais, a gente vai estruturar. E é um cabo, assim, muito difícil de fazer. E hoje o que a gente encontra no mercado são cabos totalmente fora de norma. Né? Então, assim, hoje existe um preço no mercado do cabo bom, né? Que as empresas, a maioria, né, que são empresas sérias, fazem. Então, aí a gente está nesse grupo, né, que com material bom, e as outras que fazem com material
que não são homologados de acordo com a norma, né? Só para certificar esse produto é quase um ano, praticamente. Fica ano, né? em laboratório, fica fazendo teste de envelhecimento. Então, o produto tem que estar dentro das regras, né? Então, a isolação é uma coisa que a gente teve que Cobre estudar estanhado. muito, cobre estanhado. A gente apanhou um pouco para fazer, entendeu? Porque a rosca da máquina, da extrusora, né? Quem trabalha com plástico sabe o que eu estou falando. Para você oxigenar o material, temperatura e tal, a gente apanhou um pouco. Mas hoje a gente fabrica, a gente fornece empresas renomadas, grandes, né, que hoje utilizam fotovoltaico. Que legal. E assim, é interessante porque realmente essa curiosidade possibilitou muitos investimentos e diferentes fabricações. Sim. Falando do passado, né? Voltando ali pro início da Conduti em si, Márcio. A gente sabe que o investimento no maquinário é um investimento muito robusto. Sim. E você começar com 25 anos, o investimento que você tinha no bolso era um investimento ali um tanto quanto limitado, digamos. Como você conseguiu angariar para realmente conquistar as máquinas, para produzir e assim revender aí para os distribuidores, chegar em outros mercados, em outros locais de venda? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Eu não sou do financeiro. Tá? Aliás, você tem uma pessoa que representa o financeiro muito bem também. Isso, eu vou falar dela. O que acontece? E aí, né, isso se chama parceria. A empresa estava andando, já tinha uma certa robustez, já estava funcionando bonitinho. Só que, assim, financeiro nunca foi meu forte, porque eu queria fazer aquela coisa de desmembrar o cabo, de estar produzindo, estar na fábrica. Não era o seu perfil. Não era. Aí eu E tá tudo bem também. convidei minha irmã para vir trabalhar comigo. Ela trabalhava num banco, né? Ela trabalhou em vários bancos, aliás. E aí eu falei assim, poxa, alguém tem que me ajudar nessa parte financeira. Foi quando entrou a Mércia, né? Aí ela já entrou como sócia comigo, né? Falei assim, olha, você assume a parte financeira e você vai ficar com um pedaço da empresa. E aí foi quando ela começou a ir atrás de financiamento, BNDES. Naquela época, né, o BNDES era mais tranquilo, então ela montava todo o projeto. E aí ela construiu toda a parte financeira da Conduti, né? E essa parte de investimento foi tudo ela que sempre buscou no mercado e até hoje. A gente vai fazer um investimento agora para o futuro, né, em alguns equipamentos, e ela que está buscando dinheiro no mercado. Ih, né? queremos spoiler, hein? Queremos spoiler. Mas falar. um beijo pra Mércia, aliás. Estive algumas vezes na Conduti, né? E é uma história similar à Belfone também, né? Onde o Odair, que é o fundador da Belfone, tem também a Rosângela, né? Sim, Que também é é financeira. sócia e a irmã do Odair, no caso minha tia. Um beijo pra ela também. E é legal porque, afinal de contas, a gente fala de empresas familiares, de Sim. empresas que realmente lutaram para conseguir conquistar seu lugarzinho ao sol. São as mulheres fazendo diferença na vida. Você viu, né? Essas Nas mulheres empresas. estão ocupando grandes espaços, hein? Eu sempre torci para isso. Então, e aí a Mércia, né, assumiu o financeiro e até hoje está controlando lá e está indo super bem, sempre foi muito bem. Que legal. E esse investimento, então, começou a partir dessa ousadia de você trazer a sua irmã junto à Isso. Conduti para Sim. vocês conseguirem aí expandir. A gente também usou muito capital próprio também, né? Uhum. A gente sempre foi assim, sempre pensou primeiro na empresa, né? Entendeu? Depois que a gente for começar a pensar nos sócios, né? Então, eu acho que a empresa ela tem que ser... Existe, né, alguns memes aí que a gente fala, empresa rica para tão pobre, né? Então, no começo foi bem isso mesmo. Então, a gente sempre investiu muito na empresa, então o foco mesmo era sempre estar fazendo com que a empresa crescesse, né? Entendeu? Eu nunca gostei de ficar alugando galpão, sempre gostei de estar... Falar, vai crescer um pouquinho mais? Não tá, então vamos comprar outro galpão, a gente constrói. Demora um pouco mais o seu crescimento? Demora, porque se você aluga um galpão ou alguma coisa de logística, você consequentemente, seu negócio cresce mais rápido. Mas eu sou ainda da estrutura, assim, do alicerce. Na minha cabeça, eu acho que se você tem um bom alicerce, eu acho que você demora um pouco mais para crescer, mas você fica menos vulnerável. Então o seu ativo acaba
melhorando. Né? Ô, Márcio, e falando ali do passado também, qual que era o objetivo do Márcio como pessoa física em relação à fundação da Conduti? Qual que era o objetivo, qual que era a missão? Nunca tive objetivo. Sempre foi algo muito aberto. Assim, eu preciso me virar, entendeu? Preciso me sustentar. Eu preciso me virar. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu conhecimento do que eu tinha ali, do dia a dia, que eu entrei novinho numa empresa, né? A coisa da transformação é uma coisa que é muito interessante, né? Eu sempre, como te falei, eu sempre gostei um pouquinho de cada... Eu não estudei engenharia, fiz administração de empresa, né? Igual o Aurélio, que já tem a parte mais técnica e tal, aquela coisa toda. Eu falei, Aurélio, fica com a parte técnica, resolve para mim, deixa que eu vou fazer a coisa prática, né? Então, assim, eu sempre fui muito curioso e tal, aquela coisa de máquina, então um pouco de mecânica, um pouco da parte elétrica, um pouco da parte, sei lá, de materiais, né? Enfim, então fui... Construção também, eu falava, não, eu vou fazer o galpão. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui um pouco o galpão, tem que fazer isso, fazer um corte no meio da fábrica para passar a parte de tubulação. Então, assim, foi um pouquinho de cada coisa, né? E aí, assim, eu nunca falei, não, eu mirava alguma coisa assim, não, eu vou fazer isso. Não. Eu deixava as coisas fluírem, acontecerem normalmente, entendeu? O que eu queria mesmo era fazer algo, transformar algo, pegar o cobre, pegar o plástico, pegar a máquina e... Né? É uma transformação. Claro. Porque as pessoas acham que cabo nasce na natureza. Não nasce na natureza cabo, pessoal. É muito complexo fabricar cabo. Parece ser fácil, que está tudo funcionando aqui, mas tem uma complexidade muito grande, entendeu? Não é tão simples assim. E foram as pessoas certas também que possibilitaram isso, né? O Aurélio foi uma dessas pessoas certas. O Aurélio, ele foi resolver um problema na empresa, né? Na época, de segurança eletrônica, inclusive com câmeras, eu estava com um problema no computador. Eu falei, pô, eu tô com problema nesse computador aqui já vai fazer anos e tal, não sei o quê. Ele falou, não, pera aí que eu vou ver. Aí ele foi lá e arrumou. Falei, pô, mas já tá muita gente tentou arrumar isso, né? O pessoal de TI tentava arrumar e nunca deu certo. Nunca aí deu veio certo. O E Aurélio foi a época fora. de fora. Era Apple ainda, aquele Apple grandão. Apple grandão. Aí, 20 polegadas. Aí ele arrumou. Eu falei, esse cara é bom. Né? Esse cara é bom. Quem sabe um dia eu trago esse cara para trabalhar para mim. Né? E o Aurélio, no momento, era um prestador de serviço, prestador né, de serviço, prestador de serviço. E claro, sempre a gente é ético, a gente não vai tirando as pessoas de outras pessoas. Hoje em dia, acho que... Não sei se tem tudo isso, né? Mas assim, pô, o cara foi lá, prestou serviço pra gente, entregou o que tinha que entregar. Pô, aí você vai, tira o melhor funcionário dele. Eu deixei uma janela. Falei assim, olha, tá aqui meu número, né? Um dia, né, essas coisas não tiverem de acordo com suas perspectivas, você me procura. Entendeu? E aí ele me procurou, entendeu? E tá aí comigo há 20 anos, cuida toda a parte... técnica, cuidam bastante da parte de marketing também, uma parte, toda a parte de homologação ele que cuida. Hoje a gente trabalha com L, TUV, Anatel, Inmetro, ISO 9000. ISO 9000, mas peraí, tem a da energia lá, é a... Como que é o nome, pô? Qualifil, que hoje é... Né, super importante. Super importante. Né? Então, você vê que são tantas que nem eu lembro mais. Eu imagino. Então, assim, é uma complexidade muito grande. Né? Então, se você quiser andar corretamente dentro das normas, você tem que ter pessoas qualificadas e pessoas responsáveis para manter a qualidade do produto. Né? Porque a gente sabe que no mercado tem consumidor, o brasileiro ele tem essa coisa de querer consumir o mais barato, né? Só que às vezes o mais barato sai caro, né? Porque você vai usar um cabo lá 2,5 que é fora de norma, ele vai gastar muito mais energia, pode pegar fogo a casa. Isso é um ponto importante e o Aurélio, acredito que se depara com muitas aplicações aí que não estão muito corretas, né, Aurélio? Sim, com certeza. A parte de cabo de energia é uma das principais hoje no Brasil, né? Comprar um cabo fora de bitola, comprar cabo que não é de cobre, que é de alumínio cobreado, muitas vezes, na parte de energia. Isso é muito danoso para o consumidor final, né? Então, se eu ponho um cabo fora de bitola de alumínio cobreado, eu estou consumindo mais energia, né? Eu pago mais barato no cabo,
mas também eu acabo consumindo mais energia no decorrer do tempo. Ou seja, o barato sai caro. Sai caro e muitas vezes pode pegar fogo numa residência ou num CFTV. Às vezes você pode fazer uma instalação, não viu o sinal. Você pode instalar um cabo de rede e não chegar lá os dados que você quer, 1 gigabit por segundo, atender às normas. Então, muitas vezes o barato sai... Muitas vezes não, sempre o barato sai... Existe uma máquina que faz um teste, ele pega um cabo fora de norma e põe a tensão da norma. Você pega fogo, assim, de um jeito que você não acredita. E essa máquina de qualidade, ela faz essa especificação em todos os cabos? Não, assim, por exemplo, pega a Qualifil, pega o Sindicel, que eles vão inspecionando as marcas pelo Brasil inteiro. Certo. Ele pega um pedaço do cabo, coloca na máquina, dá uma tensão, e aí essa tensão aquece o cabo e pega fogo. Olha, eu não sou expert no assunto, eu vou chutar aqui um número, mas acho que de 80% a 90% dos incêndios que existem, eu acho que provém dos cabos fora de norma. Porque, assim, quando que aquece, loucura, né? É uma coisa impressionante. Você pode ver os grandes incêndios que tem, sei lá... Tivemos recentemente, aliás, na Pinacoteca, em Diadema. se eu não me engano, né? Pô, pegou fogo. Sim. A causa, cabo. Você... Instalação elétrica, Aquele outro prédio que caiu, né, que estava no centro, que pegou fogo também, o cara foi ligar um forno micro-ondas, um cabo fora de norma, pegou fogo, caiu o prédio. Então, assim, eu posso até levantar esses números, mas acho que a porcentagem é alta. É alta. E é muito importante porque, afinal de contas, né, a primeira vez que eu recebo fornecedores aqui no Belcast dessa temporada de 2026... Mas a gente fala muito sobre infra, né? A parte realmente de cabeamento, é importante a gente ter esse zelo, porque, afinal de contas, ela não é percebido aos olhos do cliente final. Ela não está exposta. Porém, exato. Porém, é tão importante quanto, né? E muitas vezes, instaladores, revendedores tendem a diminuir ali em relação ao investimento da revenda, né, do instalador em relação ao cabo e, assim, poder ganhar ali o poder de barganha, poder ganhar ali uma cotação, um negócio. E é importante ter realmente essa certificação de... Poxa, será que eu estou entregando para o meu cliente o melhor produto? Não vale a pena, qualidade? não vale a pena. Não vale a pena. Você entra, né, no e-commerce, põe lá, cabo 2,5. Estou colocando aqui, eu vou dar um exemplo bem, vamos dizer assim, bem simples. Bem simples. Custa R$70 lá um rolo de cabo no Mercado Livre. Não, Mercado Livre não. No e-commerce. Mas pode ser Mercado Livre mesmo, porque eles sabem disso. A fábrica vende a R$185 um rolo de cabo, do mesmo cabo dentro da norma. Como que o e-commerce vai vender o cabo a R$70, R$80? E esse é um ponto importante, porque na Belfone, como distribuidora, a gente recebe esse tipo de orçamento, né? Poxa, se nesse lugar tenha tanto, por que vocês não conseguem fazer? Então, se a pessoa ela não conhece, não tem esse conhecimento... Por isso que eu falo, o brasileiro, ele tem que, ao invés de ele buscar preço, ele tem que buscar conhecimento. Entendeu? Eu vou comprar, sei lá, que seja uma caneta, você tem que olhar a caneta, testar a caneta, ver o peso da caneta. Você tem que olhar a quantidade de tinta que tem. Não só, custa R$1. Tá bom, a outra custa 5, mas qual que vai ser a durabilidade, né? Quanto essa caneta vai te entregar? É a mesma coisa, entendeu? O cabo é exatamente isso. Então, se você realmente for a fundo e com pequenas pesquisas, acho que a gente, né, sei lá, as pessoas que não buscam somente o preço, você acaba aumentando o seu conhecimento, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, você vai comprar alguma coisa, se aprofunda um pouquinho mais, entendeu? Faz um comparativo. Pô, eu vou comprar qualquer coisa, até para minha casa, eu faço lá uns comparativos e vou vendo. Pô, tem o selo de Inmetro? Tem selo do Inmetro? Tem selo do Inmetro. Pô, você viu que o outro negócio não tem selo não fala de norma, não fala de metro, não fala... Você não vai entregar aquilo que tá escrito. Tem que desconfiar, né? Você vê uma disparidade de preço muito grande. Sim. Então, quando a gente, né, fala de Conduti, a gente está falando de, sabe, uma coisa mais global aqui de qualidade para as pessoas
pensarem um pouco antes de pensar só em comprar mais barato. Em preço. Em preço, entendeu? Porque às vezes o preço não é tudo. Exato. Entendeu? Concordo Eu desconfio com quando você. tá muito barato. Eu também. Fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Se tá muito barato, tá errado. É verdade. Ou é fraude ou o produto é irregular. É, porque milagre, Bia, ninguém faz. Exato. Eu queria entender, né? Todo mundo fala do milagre, mas o santo nunca aparece, né? Márcio, essa questão de preço e qualidade, ela é muito importante, né? Porque, afinal de contas, essa guerra de preço sempre existirá. A gente tem que, aliás, escolher ali os parceiros que tocam com a gente na mesma seara, tem a mesma visão, tem ali um relacionamento próximo, porque, afinal de contas, a Belfone como distribuidor, né? A gente tem 39 anos no mercado, você começou essa parceria com a Belfone há anos atrás. Sim. Anos atrás. E foi uma parceria escolhida a dedo, porque, afinal de contas, ter um distribuidor que representa a sua marca é algo muito sério. Com certeza, não tenho nem dúvida. Exato. E pra gente, assim, além de ter... acho que é muito mais além que um distribuidor, né? A Belfone, para nós hoje, além da parceria, a gente tem uma amizade, uma cumplicidade. Sim. Eu acho que é uma coisa muito além disso, né? Fora que a gente fala de ser honesto, de não... Sabe, o que eu mais odeio é quando as pessoas ficam blefando. A gente não tem... É difícil, você cria ambientes, por exemplo, quando o negócio do blefe, que faz parte do negócio também, desgasta demais, entendeu? Então, a gente não tem desgaste com a Belfone não tem desgaste com a gente. Se precisar trocar uma caixa, 2 caixas, 10 caixas, a gente vai lá, troca, se tiver que fazer. Nunca aconteceu isso também, né? Nós, inclusive, pra você ver, né? Quantas vezes você trocou? É baixíssimo. E a parceria é muito importante, porque, afinal de contas, é uma parceria de longuíssima data. Exatamente. Então, isso eu acho que faz com que as empresas cresçam juntas, né? Porque o objetivo, eu acho, né? Claro que CNPJ né, vive de lucros, obviamente. Mas a parte de relacionamento, né, do sentimento, do respeito. E olha, eu vou te falar da admiração, que eu acho que conta demais também, sabe? Eu acho que isso une as pessoas e traz uma energia muito positiva. Eu acho que acho que o segredo de um bom negócio é esse, né? De você estar ali junto, tanto na hora de chorar quanto na hora de sorrir. Eu acho que isso faz parte de um negócio saudável, né? Então, e se tiver alguma dificuldade no meio do caminho, a gente ser transparente e sempre estar sendo leal, entendeu? Então, funciona muito bem. A questão de ética é algo imensamente importante, né? Porque, afinal de contas, o nosso mercado tem N tipo de concorrentes, N tipo de fabricantes, de marcas, enfim, de parceiros. Mas, no fim das contas, a gente precisa realmente contar com pessoas, né? A gente vê aí IAs dominando atendimentos, né? De uma forma muito ali robótica. Mas, no fim do dia, a gente precisa falar com uma pessoa para resolver algum tipo de problema que a gente tem, né? E isso é muito importante, porque, afinal de contas, né? Embora a gente não tenha tido problemas, quando a gente tem percursos ao longo do caminho, faz com que essa parceria e essa forma clara de falar, a gente consiga angariar e buscar em outros meios. Novos resultados, Exato. Né? Eu acho que eu acho que é mais que uma obrigação, é um dever, assim, sabe? Ter essa cumplicidade, essa energia, né, que as empresas têm. Né? Uma andorinha não faz verão, né? Uma andorinha não faz verão, eu sempre exatamente. digo isso. E, Márcio, como que você chegou até a Belfone? Eu lembro que quem me apresentou foi um ex-gerente nosso, né, através de um outro cliente que começou a vender para vocês, de um outro fornecedor de vocês. Falou, atende lá a Belfone e tal. Né? A gente não pode mencionar o nome aqui. Mas aí, aí foi feita uma visita e tal, e depois a coisa foi andando, né? E, coincidentemente, o Odair atendia um amigo meu de 25 anos. Né? E faz 25 anos que a Conduti vende para a Belfone. Que legal. Muito tempo. É isso. Olha isso, cara, que engraçado, né? Então... E no fim das contas são pessoas, Por né? você vê como esse mundo não é pequeno, né?
um irmão meu, assim, uma pessoa que eu tenho uma admiração, né, grande, né? O Luciano. E seu pai já vendia para ele, já fazia trabalhos lá com a telefonia pro Luciano. Falei, pô, olha só, então imagina, se você não faz as coisas direito, né? Alguém do mercado vai levar alguma, dado ali alguma coisa vai acontecer. Então, assim, como o mundo é muito pequeno, pô, então, assim, a gente... Assim, acho que é muito melhor a gente andar, né, corretamente. Concordo. Né? E foram muitas fases e momentos, né, também, porque a Conduti completa esse ano 30 anos. Isso. E em parceria com a Belfone a gente tem 25 anos, né? Então eu posso dizer que o crescimento das empresas, ela foi muito em conjunto. Sim. Muito em conjunto, né? E começado ali pelo Odair, por você, né? Essa parceria. E passamos por fases diferentes. Afinal de contas, eu como sucessora da Belfone estou aqui frente à Belfone, né? Junto ao marketing, né? Junto ao quadro de sucessão. E você vindo com o Enzo também no quadro de sucessor. É que hoje ele não pôde vir, mas era para estar aqui. Ele tá em Belém do Pará. E como é para você ver todas essas fases vividas e olhar também para o futuro, vendo aí tantas possibilidades que virão para esse futuro? Eu acho que é o sonho de qualquer empresário, né? Você funda um negócio, você cria, você... Olha, vou te falar que eu trabalhava mais que 15 horas por dia, fácil. Trabalho final de semana, entendeu? Eu, na parte comercial, por exemplo, eu não fui muito intenso, né? Por quê? Porque o meu negócio era ficar na fábrica fazendo acontecer, né? Então, teve uma época que a gente acabou contratando pessoas para fazer a parte comercial. Sim. Aí depois que a Conduti ficou um pouco mais estruturada na parte industrial, então, né, enfim, que ela cresceu, criou, né, ficou mais robusta, aí eu comecei a sair um pouco mais. Até porque o mercado foi mudando, né? Sim. Então a gente também tem que evoluir, a gente tem que mudar. Então, eu jamais pensaria um dia que estivesse aqui fazendo um podcast. Sempre fui tímido, eu nunca apareci muito no mercado, né? E agora a gente tem que, né, passar, né, o bastão. O Enzo tá fazendo muita coisa. Entrou novo, né? Entrou novinho, entrou com 17 anos lá. Entendeu? Eu falei, não cochila não, cara. Senão... Mas é muito, muito legal, porque são fases, são momentos, são experiências também, né? O tempo também em relação à atualização do que está acontecendo no mundo, né? Que nos possibilita estar aqui. E o Enzo sempre respirou Conduti, porque eu queria ficar com ele no final de semana, né? E eu tinha que trabalhar no final de semana. Eu não sei o que é isso. Aí eu pegava ele, vamos pra fábrica. Aí ele ficava lá comigo, e a gente passava as boas horas juntos na fábrica. E ele rodando as bobinas lá, e jogando bola. Subindo no caminhão com o rolinho, ajudava. E o Areli falando, volta Enzo, vem pra cá. E hoje ele não veste a camisa da Conduti assim de uma maneira, ele tem um apreço, Ele, na verdade, ele reconhece o esforço que o pai teve para chegar onde chegou, né? Ele valoriza muito o trabalho que nós fizemos lá, né? Tanto o meu quanto da Mércia, minha irmã, né? Então, eu acho que está bem encaminhado. A minha filha, né, você conheceu, Lorena, um beijo pra ela. Professora, né? O negócio dela não é fábrica de cabos, mas eu também admiro muito a Lorena. Beijo, Lô. Porque ela cuida de pessoas, eu acho que isso também é legal. Isso também a gente faz muito na Conduti, viu? Cuidar de pessoas, tá? A gente sempre está olhando bastante a parte social. Eu acho que isso também faz parte da nossa evolução, né? De a gente poder fazer algo a mais, né? Claro. Inclusive, acho que até mandei um recado uma vez lá, não sei o que você fez alguma coisa com vendas, algum evento, e eu falei assim, se você fizer um pouquinho acima da média, você já é uma pessoa diferenciada. Então isso eu levo para mim. Faça um pouquinho acima da média, você vai ser já diferenciado, você já vai ter um destaque. Entendeu? A gente tem que se esforçar. Entendeu?
E assim, é curioso também porque a gente falar, estando numa posição de 30 anos de Conduti, 39 anos de Belfone, é um lugar um tanto quanto confortável, porque já teve em batalhas que foram batalhadas e adquiriu-se ali mais maturidade, né? Então, hoje, o que dói, não doía tanto assim, dói menos do que doía no passado, né? Então, se você pudesse aí reprisar na sua memória o Márcio de 10 anos atrás, se você pudesse dar um conselho para esse Márcio, qual conselho seria? Olha, as dores, elas mudam. Né? Na minha cabeça, assim, lá quando eu tinha 25 anos, minhas dores eram XYZ. Depois, com os 40, minhas dores foram outras, né? Hoje, com 57 anos, eu acho que a gente tem que levar a vida leve, com tranquilidade, entendeu? Não olhar um pouco, pegar o problema, dividir ele por 4. Então, hoje eu pego um problema, falo assim, pô, peraí, tem um problema aqui, preciso resolver. Eu vou dividir ele por 4. E espero um pouco, né, da coisa maturar um pouquinho mais e tal. E você vai ver que aquele problema realmente era um quarto do que você achou que achava era, que ia. né? Exatamente. Então, eu acho que assim, você tem que estar disposto a mudanças, né? Se eu fosse dar um conselho, a gente tem que... Cada momento a gente tem... Porque assim, a gente sempre vai ter algum tipo de dor. E elas vão mudando. Perfeito. Vão mudando, né? Então... Ainda bem também, né? Ainda bem, porque você vai evoluindo, né? Então, eu acho que se você levar a vida com tranquilidade, a vida leve, né? E com menos, claro, suas preocupações, quanto menos você tiver, né? Melhor. Mas também, quando tiver preocupação, eu acho que a gente tem que olhar para ela, encarar ela e resolver, né? E não deixar... Porque aí pode ser que sim, que aquele problema que você dividiu em 4 pode ser que aumente. Sim. Então, quando você foge do problema, né? Acho que aí sim que ele pode virar um problemão depois. Então, acho que você tem que resolver os problemas, né? Dividir ele, já resolver, acabou, você vai ver, passou e vamos pro próximo. É experiência, né? Você vai ganhando experiência. Eu acho que, por exemplo, no seu caso, no caso do Enzo, né? Que são mais jovens, né? Eu acho que assim, o que a gente tá... Eu acho que vocês vão colher algo assim mais... não digo pronto, mas... Já mais cascudo. Mais cascudo. Sim, eu acho que nem preparado, Bia, porque assim, o mundo ele muda tão rápido, porque a gente não tem nem tempo de preparar muita coisa, entendeu? O que a gente tem que estar é prevenido. Né? Antes ali do nosso início do nosso podcast, você falou, você está preparado? Eu falei assim, homem preparado vale por 2. Então você tem que estar sempre preparado para os problemas que se eles vierem, né? E eu sempre digo que tem que ter, acima de tudo, coragem, né? Coragem de acertar, mas coragem de principalmente errar também. Com certeza, o erro faz parte da evolução, do aprendizado. Exatamente. Entendeu? Quem erra não faz, gente. Exato. Aliás, quem não faz não erra. E esse meio caminho, essa metade do caminho entre eu estou parado, tentei, consegui, essa metade do tentei, ela é super importante também, porque afinal de contas, esse tentar não significa necessariamente que sempre será um saldo positivo. Então, a gente tem que apreciar esse meio do caminho também. O que eu acho muito importante, eu não passei a história, não conheço, não estive com ele quando ele começou a Conduti, né? Mas eu diria que a jornada, quando ele olha para trás, ele fala... Mas você viveu muitas coisas juntos, porque o Aurélio ele pegou a empresa crua, né? Que, com 10 anos a empresa era crua, a gente não tinha estrutura nenhuma, assim, da parte de documentos, né? A parte de sistema... Pessoas, né? Então... Maquinário também. Ele viu toda a evolução da Conduti, porque... A partir do momento que você começa a investir em tecnologia, que a empresa começa a evoluir, né? Então ele pegou todo o processo ali. E
E eu queria ter mais Aurélios na empresa. Ó, elogio assim, gravado. Porque a gente vai ficar dando replay nele, hein, Não, Aurélio? pode dar. Aurélio, e se você pudesse citar um momento da sua trajetória junto à Conduti que foi marcante para você, qual que seria? Olha, é difícil, são muitos. São Sempre 20 anos, São né? 20 anos de história. A gente sempre tá ali abraçando a camisa. Tem um grande sentimento pelo Márcio, pela Mércia, pelo Enzo. Todos que estão lá hoje, muitos deles são também muito antigos também dentro da Conduti, né, na parte de vendas. Então, todos ali passaram muitas coisas, até a parte de desenvolvimento, essa parte documental sempre foi um desafio, né? Foi a oportunidade que a Conduti me deu de eu desenvolver e colocar isso à frente, né? Com muita paciência, né, Aurélio? Porque o que teve de resistência, você mudar do analógico ali pro digital, para tirar o papel. Isso é verdade. Meu Deus do céu. O pessoal está acostumado a fazer aquilo e não quer mudar. Então, você tem que fazer uma lavagem cerebral mesmo. Chega assim, olha... Aí, depois que a coisa está funcionando, aí fala assim, nossa... Não é que é bom? Entendeu? Não é que é bom. Entendeu? Então, assim, todo esse trabalho que ele teve que fazer lá... Né? Foi paciencioso. Pô, para você mudar alguma coisa lá na Conduti, né? A resistência é gigantesca. É gigante. Mas ele passou por muito disso. Eu acho que ele falava... Ele é um cara muito tranquilo. Uhum. Eu nunca vi o Aurélio gritar com ninguém. Nunca vi ele xingar ninguém. Entendeu? Muito diferente de mim. Eu já vou... Mas agora eu tô mais calmo. Agora você já tá uma pessoa mais equilibrada. A gente vai aprendendo, vai buscando evoluindo. leveza, como você colocou. A gente vai evoluindo, né? Não dá pra ser. Mas aquilo que ele tá falando, né? São características, né? Sim. Né? Seu pai também é muito ligado, tal, não sei o quê, não para, não sei o quê, inventa. Pô, aí quando eu falo assim lá na empresa, tive uma ideia. Pô, todo mundo já faz assim. Quantas ideias já ele chegou pra ti, Aurélio? Quando ele vai vai fazer alguma visita, vai fazer alguma viagem, até mesmo de férias, né? Uhum. Ele já vem, viu um cabo lá não sei aonde, eu quero fazer esse cabo, vamos pensar nisso aí, como funciona a certificação e tal. Tive uma ideia, meu. A minha irmã já olha assim, não. Outra. E pra finalizar, né? Porque afinal de contas, se deixar, o papo vai que vai. Aqui tem né? história para 10 horas de podcast, no mínimo. Ô, Aurélio, qual tecnologia que você vê hoje que não existirá, ou então que se tornará obsoleta daqui 5 ou 10 anos? Eu acho que obsoleto, acho que é uma pergunta, é uma indagação muito forte, né? Há 10 anos se falava que o coaxial ia parar, né? Até hoje a gente tem fabricação de cabo coaxial, né? Mas eu acho que, assim, existe a tendência de reduzir com o tempo, né? Mas pode aumentar. Pode aumentar. Sabe por quê? Às vezes gera uma demanda X em O algum governo não ponto. mudou agora a TV digital? Verdade. Do analógico. E teve um boom nas antenas vendidas. A gente não conseguiu entregar tudo aquilo que a gente queria vender. Nossa. A gente só entrega aquilo que a gente consegue vender. Entendeu? A gente não vende mais aquilo que a gente consegue entregar. Entendeu? Então, é muito pior você vender e não entregar do que você deixar de vender. Então a gente prefere deixar de vender. O volume assim era, nossa, gigantesco. Mas gigante. E tem empresas hoje, né, só interrompendo um pouco a Aurélio, que usa muito cabo coaxial ainda, porque é mais barato. A fibra ótica, ela vem, mas tá faltando fibra ótica no mercado. Então, assim, precisa levar... O Brasil é muito grande. Eu acredito muito no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país incrível. A gente roda o Brasil inteiro. Entendeu? Se a gente for entrar nessa área de falar do Brasil, a gente tem muita informação. Então, assim, tem uma empresa, né, que a gente participou aí há pouco tempo atrás, que eles vão usar mais de 500 milhões de reais de cabo coaxial. Então... de repente muda alguma coisinha. Lança um aparelhinho que vai fazer, não sei o quê. Que cabo vai?
Vai lá, um coaxial. E territorialmente o Brasil é muito extenso, né? Então a possibilidade de infraestrutura é muito grande. Sim. Gente, a gente... Muito grande. Se a gente tivesse uma visão... Hoje a nossa economia é boa, não é ruim, tá? Mas se você olhar países próximos ao nosso, né? A economia dos caras gigantesca. Você pega quase mais de 20, quase 27 vezes a nossa economia. A gente não tá, a gente tem mais coisas ainda, a gente tem mais vantagens ainda. E eu acredito muito ainda que o Brasil um dia possa estar muito melhor do que já está. A gente não pode reclamar. A gente não pode reclamar. Eu acho que, para mim, pelo contrário, eu só agradeço, né? Eu acordo de manhã, eu agradeço. Obrigado, mais um dia. Eu acho que isso a gente tem que levar sempre dentro da gente. E isso abre caminhos, com certeza. Márcio, para finalizar, fiz essa pergunta para o Aurélio. Aurélio, você quer finalizar a sua resposta? Não, acho que deixar um produto obsoleto acho que é muito difícil. Quando a gente acha que vai cair a demanda de um determinado produto que está em foco, muda-se alguma coisa, como ele falou, né? A parte de coaxial a gente não imaginava ali um tempo, tá caindo essa linha, e aí vamos descontinuar. Daqui a pouco vem uma requisição lá, não sei quantos milhões de metros, não é nem 1.000, é milhões de metros. E era um bid para a gente participar, a gente correndo dali para cá, mexeu de novo com a planta, né? Então, acho muito difícil, né? A gente fala fibra ótica, né, que possivelmente está entrando cada vez mais no mercado, mas você pega a parte coaxial, muitas vezes aí para aplicação de TV parabólica, cable modem, ele ainda é muito utilizado porque às vezes uma pessoa vai limpar onde está o modem ali, aí está a fibra ótica quebra, solta um conector, aí é mais difícil, precisa de um operador. O coaxial não, você vai lá, compra um conector, dá uma rosqueadinha lá e já está funcionando. Uhum. Né? Então, é mais simples, né? O simples sempre funcionou, sempre vai funcionar, mas não que possa não acontecer de ficar obsoleto, mas ainda é uma procura, né? Entendo. Esse mercado de cabo, Bia, é um mercado que não para. Você pega alguns países da Europa que falta a internet. A internet é ruim. Não tem. Entendeu? Por isso está faltando fibra óptica, claro. no planeta. Você pega o Brasil, é muito grande. Para fibrar tudo isso, é muita coisa. Muito então, lugar não tem nem sinal demora anos e anos. Telefonia. Não, você pega países de primeiro mundo. Celular. Então, o próprio Estados Unidos está fibrando, tem muito. E outra, tem um prazo de validade. Entendeu? Então, assim, para você falar assim, esse cabo manutenção é tão importante quanto a instalação. Né? Para você falar assim, esse cabo vai sumir, é muito difícil, porque tem a validade, tem um monte de coisa que influencia. Sim. E falando dessas inúmeras possibilidades e da forma como você conduz também com gratidão, com leveza, eu fiz um gancho falando de 10 anos atrás. 10 anos à frente, se você pudesse ver realmente a Conduti em um cenário, qual cenário seria, né? Eu acho assim, a gente tem já um planejamento, né? Claro. Então, a gente já tem um planejamento até 2030, que acho que a maioria das empresas hoje elas fazem, né? A gente pretende crescer muito, né? Eu não vou te falar se a gente vai crescer, sei lá, 10, 15, 20, 30%, justamente porque a instabilidade hoje, né, que tem no Brasil... Insegurança. Eu posso crescer 50%, eu posso crescer... Por exemplo, inadimplência cresceu um pouco no Brasil nos últimos meses, ou talvez um ano, né, sei lá. Isso também acaba implicando muito, né? Então, assim... O crédito é uma coisa que tem que crescer, tem que evoluir, né? Então, assim, eu acho que a Conduti daqui 10 anos ela vai estar bem melhor do que hoje, não tenha nem dúvida, em termos de
de produto, máquina, marketing. A ideia é cada vez mais a gente melhorar, sim. Justamente por quê? Porque tem um sucessor, não tem um herdeiro. Então, isso incentiva, né? Mas eu podia parar aqui, tá bom aqui. Beleza. Mas não, acho que vale a pena. Vale a pena. Vamos fazer a coisa girar, vamos dar oportunidade, né? Vamos fazer as pessoas crescerem junto, né? Aquilo que a gente está falando, a gente tem que puxar as pessoas, né? Para crescer junto com a gente, né? Aliás, puxar coisas... não. Eu acho que a gente tem que talvez até segurar, né? Entendeu? Porque, mas assim, elas têm que enxergar que existem possibilidades, né? Então, eu acho que a Conduti, nos próximos 10 anos, eu acho que vai estar bem destacada, vai estar bem posicionada no mercado de cabo, eu acho. Amém. Acho não, a gente trabalha para isso, né? Nós estamos trabalhando. Vamos se esforçar para isso. E que a gente esteja aí com essa parceria de longuíssima data, se estendendo, né? Para novos rumos, novos direcionamentos, novas estratégias também, porque aberto e querendo trabalhar, com vontade de trabalhar, a gente sempre tá, né? Então, isso é muito importante. E admiro muito também o quadro de sucessão da Belfone, da Conduti, mas ver a trajetória de vocês, ver toda a dedicação é muito admirável. Eu... estando com essa parceria, com esse relacionamento tão próximo a vocês, consigo observar todas essas movimentações e sinto realmente orgulho, né? É um espelho onde eu sigo, né, toda a trajetória que você, junto com o meu pai, conquistou ali no passado e que a gente vem entrando em novos momentos também. Então, obrigada por isso e parabéns. Eu que agradeço. Para nós aqui é um privilégio estar aqui conversando, falando, né, um pouco das empresas. E pode marcar outros que a gente marca com o Enzo. Tem muitos mais Belcasts à frente. Eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer... Imagina 10 anos atrás como era Conduti e Belfone, e você pode imaginar daqui os próximos 10 anos Conduti e Belfone? 40, 49 eu tô aqui então você imagina só o quanto a gente vendia há 10 anos atrás para Belfone e quanto a gente vai vender daqui os próximos 10 anos. Você pode ter certeza que a gente vai alimentar muito essa parceria com muita dedicação e muita força mesmo, você pode ter certeza. Muito rigor. E obrigado pelo episódio, né? Como eu disse, a gente vai ter que marcar outro Belcast, tá? Porque tem muito papo ainda. Até porque só eu falei aqui, coitado do Aurélio. Pô, a gente vai ser uma parte dois, a gente vai se animando, vem muita coisa na cabeça e você você começa a pensar um monte de coisa, é muito legal. Mas ele é assim, ele não para. Eu conheço o Enzo é mais velho que ele. Mas muito bom, o papo flui, né? Mas fica aqui meu agradecimento, não só a vocês dois, mas a Conduti como um todo, a todos que compõem a marca Conduti, todos que nos atendem também com qualidade, com ética, com amor também pelo que faz. Então, muito obrigada por isso. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui, né? Esse episódio que foi um episódio muito especial. Fica aqui meu beijo a todos os sucessores também, não somente da Conduti e da Belfone. E um beijo a todo esse legado também que a gente construiu. Se você gostou, deixa seu like. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. E o hashtag vem pra Belfone. Obrigada, gente. Imagina. Beijão a todos. Tchau. Tchau.